Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem, Espírito Santo, seja tu a iluminar os nossos corações, a nos fazer compreender, acolher e viver a palavra de Jesus. Vinde, Espírito Santo, permanecei conosco e fazei que, sob a ação do vosso amor, possamos transformar a palavra que ouvimos em palavra viva e testemunhada. Ouçamos a palavra de Jesus do próximo domingo, 13º domingo do tempo comum. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está às últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus ouviu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados.
Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Que nós possamos deixar ressoar em nossos corações as palavras de Jesus e também os gestos de Jesus. Jesus que está retornando da região dos Gerazenos, aonde ele foi expulso por ter expulso um demônio e por ter provocado um enorme prejuízo com a queda daquela manada de porcos no mar. Os Gerazenos o expulsam da sua região. Mas retornando a Galileia, há muitos que o esperam. Uma multidão espera por Jesus. E no meio desta multidão se destaca Jairo, o chefe da sinagoga, e uma pobre mulher vítima de um fluxo do sangue, que acreditava que bastasse tocar nas vestes de Jesus para ser curada. Que nós possamos nos colocar no meio desta multidão, que nós possamos contemplar aquele homem aflito, esperando Jesus para suplicar a cura da sua filha, e que nós possamos contemplar a atitude daquela humilde mulher que toca nas vestes de Jesus com toda a sua fé e, por sua vez, é curada. Que nós possamos ouvir Jesus que diz ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta a tua fé. Pensemos nos discípulos que na travessia do mar da Galileia ficaram tão aflitos a ponto de Jesus dizer: por que sois tão medrosos? Como eu dizia, o evangelista Marcos chama a atenção do medo dos discípulos. Este medo contrasta com a fé de Jairo e com a fé daquela humilde mulher. A fé da hemorroísa é uma fé simples, mas firme. A fé de Jairo é uma fé provada. Acompanhemos Jesus no caminho que o leva à casa de Jairo. Ouçamos a palavra de Jesus. Menina, levanta-te. Levantar-se no Evangelho de Marcos corresponde a ressuscitar. Jesus restitui à vida aquela pobre menina. Imaginemos o espanto de Jairo e dos 3 discípulos que acompanham Jesus: Tiago, Pedro e João. São os mesmos que haverão de estar com Jesus sobre o monte na transfiguração. São os mesmos que vão acompanhar Jesus na sua agonia no Getsemane. A ordem de Jesus para que eles não comentassem parece ser estranha. Na verdade, Jesus está dizendo que a ressurreição daquela menina é apenas um sinal daquilo que vai ocorrer com ele e que vai ocorrer com todos nós. Quando, tendo atravessado a morte, nós vamos ao encontro dele. Ressuscitaremos com ele. Deixemos com que os gestos e as palavras de Jesus nos acompanhem.
Jesus também nos diz o que disse a Jairo: não tenhas medo. O tema do medo retorna mais uma vez à nossa oração. Basta a tua fé. Basta confiar. Basta aproximar-se de Jesus. Num tempo como o nosso, que vivemos sob a pandemia, esta página do Evangelho é iluminadora. Também vivemos cercados pelo medo. E o medo, por sua vez, deve fazer com que nós nos cuidemos. Não descuidemos diante do risco que corremos. Procuremos cumprir as exigências de distanciamento social, do uso de máscaras, de álcool gel. Mas, por outro lado, que o medo não nos domine, que o medo não nos paralise. Tenhamos a coragem que teve aquela hemorroísa, que foi ao encontro de Jesus, que acreditava que bastasse tocar na sua veste e ela estaria curada. Que a nossa esperança, que a nossa confiança sejam maiores que o nosso medo. Que nós possamos também ouvir de Jesus: levanta-te. Não nos deixemos vencer pelo desânimo, pelo cansaço, pelo medo. Aquilo que nos aprisionava está vencido para sempre. A morte não tem domínio sobre nós. Com Cristo, se com Cristo sofremos, com Ele ressuscitaremos. Senhor Jesus, expulsai do nosso coração todo medo. Socorrei-nos. Dai-nos a garantia da vossa presença. Fazei-nos experimentar a vossa paz. Que, alimentados pela sua promessa, por esta palavra, nós possamos transmitir às pessoas esperança e paz. Não nos deixemos vencer pelo pânico e nem alimentemos fantasmas que nos ameaçam e, ao mesmo tempo, colocam em risco a nossa vida. Não demos atenção a discursos perversos que nos dão a sensação de que basta acreditar para sermos salvos da morte. A nossa fé exige cuidado. A nossa fé exige atenção. Deus não dispensa a nossa ajuda, mas confiemos. Ele não nos abandona, está sempre conosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.